História do Brasil, texto 8. Segredos internos, engenhos e escravos na sociedade colonial. 1550-1835. Capítulo 14, parte 2. As listas do Engenho Santana também nos permitem analisar em microcosmo os padrões de fecundidade discutidos no capítulo anterior. A partir dos arrolamentos, é impossível determinar a idade em que as mulheres começavam a ter filhos. O que podemos fazer é examinar a idade com que as mulheres deram à luz ao seu filho mais velho, sobrevivente e presente na propriedade. Essa medida não leva em consideração os natimortos e a mortalidade infantil, além de não nos permitir determinar os que já residiam com os pais. Contudo, quando a tornamos uma medida específica por idades, é possível obter um número que permite uma estimativa adequada da idade ao nascer o primeiro filho, e com isso, algumas indicações sobre a fecundidade. Em 1731, a idade média com que as escravas tinham seu primeiro filho sobrevivente e presente era 25,9 anos. Quando examinamos apenas as 6 mulheres com menos de 30 anos, a idade média baixa para 20,5 anos. Este, segundo número, é provavelmente mais preciso, pois as mulheres neste grupo etário teriam menor probabilidade de ter dado à luz a filhos que já não viviam com os pais. Em 1731, as mães no Santana haviam dado à luz a 64 filhos que ainda residiam com os pais. Ver tabela 49. Isso significa uma média de 2,6 filhos por mãe, mas o número é um tanto enganoso, pois uma das mulheres, Polônia, que só faz filhos e mais nada, entre aspas, tivera 8 deles. E Graça, esposa de José Passubi, abre aspas, honra dos homens casados, possuía 7 filhos presentes. Devemos notar que esses comentários sobre a alta fecundidade de mulheres específicas podem ser voluntariamente observações sobre a baixa fecundidade. 7 ou 8 filhos está longe de ser a plena capacidade reprodutiva de mulher saudável. As 5 mulheres arroladas entre as idades de 15 e 34 anos, em média, 1,3 filho cada uma. Em 1752, os esforços conscientes para incentivar o casamento haviam transformado os padrões de idade ao ter filhos e de fecundidade. A idade a nascer o primeiro filho mudará consideravelmente, diminuindo de 25,9 para 19,1 anos, se considerarmos somente as mulheres com menos de 30 anos. Esse número cai para 18,6, mais que o dobro das mulheres em 1752, comparado a 1731, tivera seu filho mais velho presente antes dos 20 anos. E a lista de 1752 inclui mesmo uma mãe de 13 anos de idade. A idade menos elevada quando do primeiro filho, implícita nesses números, parece representar uma fecundidade crescente nas faixas das mais jovens. As 5 mulheres entre 20 e 29 anos na lista de 1752 tinham em média 2,5 filhos, 2,05 filhos, em comparação com 1,5 para as idades equivalentes na lista de 1731. Obviamente, é difícil generalizar com números tão pequenos. Porém, como seria de esperar, tudo indica que a política de casamento em idades menos adiantadas realmente produziu algum efeito sobre a fecundidade. Não obstante, quando consideramos todas as mulheres com filhos, não parece que a mudança da política concernente ao casamento superou a baixa fecundidade anteriormente verificada. Com efeito, o número médio de filhos por mulher caiu ligeiramente entre 1731 e 1752. Embora essa razão seja dependente de certa medida da estrutura etária, ainda assim as evidências do Engenho Santana dão respaldo ao argumento apresentado no capítulo anterior de que a fecundidade entre os cativos brasileiros era baixa.
A mudança nos padrões de casamento no Santana parece não ter produzido efeito significativo no intervalo decorrido entre o nascimento dos filhos. Em 1731, o intervalo médio entre os filhos sobreviventes e presentes era de 4 anos, mediana 4 anos, e em 1752 esse número era apenas ligeiramente menor, 3,6, mediana 3,5 anos, sendo as idades registradas exclusivamente em anos inteiros e não havendo meios de calcular a mortalidade entre os recém-nascidos e os natimortos. Esses dados sobre o intervalo entre os filhos podem ser, na melhor das hipóteses, apenas sugestivos. O que indicam, porém, é um período relativamente longo, de cerca de 4 anos, decorrido entre os nascimentos e, portanto, uma fecundidade entre os cativos desse engenho, assim como os escravos baianos em geral. Fossem quais fossem as causas, os administradores do Santana estavam cientes da baixa fecundidade da escravaria. O padre Jerônimo da Gama acreditava que as uniões mais estáveis poderiam resultar em mais filhos, mas o principal motivador de seus esforços em prol dos casamentos de escravos na propriedade, aparentemente, foi o desejo de evitar a dissolução moral e o pecado. Havia, é claro, uma antiga tradição católica que advogava o casamento o quanto antes como uma forma de erradicar atos e pensamentos impuros. Para os jesuítas e outros observadores, porém, o Brasil parecia ser um lugar onde as paixões eram desenfreadas, especialmente entre os escravos. Anexa à lista de 1731, havia uma descrição dos cativos, taxando-os de mais mal doutrinados, ladrões desavergonhados, e especialmente as mulheres, que tenham tratado, despidos do temor de Deus e do serviço de que devem a quem os governa. Fecha aspas. O que tenham tratado, despidos do temor de Deus e do serviço que devem a quem os governa, as instituições para a administração dos engenhos jesuítas determinavam que os escravos fossem trancados em suas habitações durante a noite. Mas no Santana, trancas e fechaduras não eram de uso comum. Moleques que trabalhavam na casa grande simplesmente esgueiravam-se pela janela à noite e retornavam pela manhã, informou o padre, horrorizado. Como nas casas do Brasil sobravam janelas e varandas abertas e baixas, era difícil impedir tais incursões. O padre tentou, abre aspas, dei a todos uma formosa surra de açoites, veremos a emenda que tal é, fecha aspas. A transferência da administração do Santana em 1730 gerou uma série de acusações e contra-acusações. Embora os padres e irmãos envolvidos discordassem a respeito das qualidades e defeitos recíprocos, pareciam unânimes em sua opinião acerca dos escravos e de sua imoralidade. O padre Pedro Teixeira, que assumiu o controle do engenho após o padre Manuel de Figueiredo, que por sua vez dirigira a propriedade por 23 anos, exagerou nos cativos ladrões e mentirosos que viviam em pecado. Parte inconsciente das políticas de seus antecessores, o padre Manuel Figueiredo e antes dele o padre Luiz Veloso. O padre Teixeira também não gostava de seus auxiliares e não confiava neles. Acusou o irmão Antônio de Figueiredo de roubar da despensa e dar comida a uma mulata purgadeira com quem se rendia aos apetites na casa de purgar e com quem era visto à noite na senzala, dizendo-lhe segredinhos. Figueiredo, por sua vez, acusava o outro auxiliar residente, o irmão Mateus de Souza, de manter relações com uma outra cativa, Martinha, e ser pai de uma criança mulata. Tanto Figueiredo como Souza acusavam o padre Teixeira de controlar mal o engenho e deixar que os escravos vivessem desregradamente. Isso devia-se, em parte, à gota, e o padre Teixeira admitiu que muitas vezes via-se acamado e incapaz de supervisionar as senzalas. Para governar estas fazendas de escravos não basta a cabeça, é necessário pés, não basta mandar, é necessário andar, alegou. Os jesuítas, embora apontando os defeitos uns dos outros, pareciam todos de acordo quanto aos vícios morais e a devassidão dos cativos, especialmente as mulheres. Tais atitudes eram tão comuns no Brasil quanto em outros regimes escravistas, e emanavam de uma percepção racista do comportamento dos negros e uma tradição historiográfica
que enfatizava o poder irrestrito dos senhores escravistas. Mesmo os que condenavam os abusos do escravismo, como Nuno Marques Pereira, censuravam os senhores que forçavam tal comportamento, mas não duvidavam da promiscuidade dos cativos. Promiscuidade é, obviamente, um termo definido pela cultura e pelos valores, como expresso por Sidney Mintz, são os hábitos sexuais dos outros. As evidências do Engenho Santana, contudo, apesar de não tratarem diretamente dos costumes sexuais entre os escravos, têm algumas implicações importantes. A despeito da escassez de casamentos anteriormente a 1730, as disposições relativas à moradia estavam longe de ser feitas a esmo. As crianças viviam com um ou ambos os pais, e, de fato, o tipo mais comum do grupo residencial era do homem, mulher e filhos. As mulheres, aparentemente, tinham o primeiro residencial... Correção? As mulheres, aparentemente, tinham o primeiro filho no final da adolescência, ou como um pouco mais de 20 anos. E, apesar da menção ocasional de algumas mães com 13 ou 15 anos de idade, especialmente no arrolamento de 1752, a maioria das cativas, a que tudo indica, enquadravam-se no padrão de maternidade em idade mais avançada. Conquanto esses números não sejam indicadores diretos da atividade sexual precoce ou antes do matrimônio, eles tendem a sugerir que ou essa atividade não era frequente ou praticava-se desde cedo a contracepção ou o controle da natalidade. O intervalo entre o nascimento dos filhos em ambos os arrolamentos indica, além disso, que as uniões eram relativamente estáveis e duráveis. A tabela 48 demonstra que em 1752, uma atitude diferente acerca do casamento escravo havia alterado a estrutura dos tipos de grupos residenciais. Àquela data, quase 80% dos cativos viviam em unidades duplamente chefiadas com homem e mulher presentes. Essas unidades eram de vários subtipos, e nelas viviam parentes, pessoas não aparentadas e filhos. Os dois tipos amplamente dominantes eram um formado apenas pelo casal e imposto pelo casal e filhos, e composto pelo casal e filhos. Havia apenas 3 unidades encabeçadas por mulheres, 5,2%, uma redução considerável em comparação com as 10 existentes na propriedade em 1731. O número e a porcentagem de grupos residenciais chefiados por um homem solteiro ou por uma mulher solteira, e incluindo filhos, outros parentes ou indivíduos de relacionamento não especificado diminuíram entre 1731 e 1752. O número e a porcentagem de solitários sofreram apenas uma ligeira queda. Todas as mulheres sós, porém, eram viúvas. Em suma, a mudança na política concernente ao casamento, ao que parece, resultou em um aumento do número de grupos residenciais duplamente chefiados, com a concentração em famílias nucleares, às quais se acrescentavam parentes e, por vezes, outros indivíduos de relacionamento não definido. Uma vez que a mudança de atitude por parte dos proprietários ou administradores jesuítas parece haver alterado a estrutura dos grupos residenciais escravos no Engenho Santana, cabe indagar se estas unidades residenciais eram mesmo compostas por famílias juntamente ou não com outros elementos, ou se tratavam de meras unidades criadas por conveniência pelos administradores da propriedade. O exame de 2 aspectos das listas parecem corroborar minha opinião, de que a primeira alternativa é a verdadeira. Em primeiro lugar, a diferença de idade nos casais aparentemente conforma-se a um típico padrão europeu, com os homens em geral mais velhos do que as companheiras. Dos 24 casais unidos formalmente para os quais havia dados sobre a idade a partir de 1731, 20 incluíam homens mais velhos que as mulheres. Destes, 2/3 tinham 10 anos ou menos a mais que a companheira. O diferencial médio de idade era de 7,17 anos, a mais para homens. Para 1752, há informações sobre as idades de 20 casais. Em 15 casos, os homens eram mais velhos que as esposas, com um diferencial médio entre idades de 4,1 anos. A principal diferença entre os dois arrolamentos nesse aspecto é a ausência na lista de 1752 de grandes diferenças entre as idades. Em 1731, um homem era 20 anos mais velho que a sua esposa, outro 30. Uma mulher era 17 anos mais velha que o companheiro. Em 1752,
nenhum homem continha mais de 18 anos a mais que a sua mulher, e não havia nenhuma mulher com mais de 5 anos a mais que o marido. Embora a mudança de política em favor do matrimônio em idade menos adiantada possa ter reduzido o número de casamentos entre parceiros com diferença entre 1731 e 1752. Em nenhum dos anos, os padrões parecem indicar a intervenção da vontade dos senhores na seleção do cônjuge. O segundo aspecto dos grupos residenciais escravos a depor contra a ideia de os mesmos apresentarem famílias artificiais é o fato de as crianças neles residentes parecerem, em todos os casos, ser realmente filhos de um ou ambos, ou residentes adultos arrolados com marido e mulher, ou de um dos filhos desses últimos. Em cada unidade, as crianças foram relacionadas da mais velha para a mais nova. Como não há repetições nas idades dentro de uma mesma unidade, podemos supor que as crianças não tenham sido simplesmente colocadas juntas, por conveniência, aos cuidados dos adultos daqueles grupos residenciais. Mas ainda as listas de propriedade mencionam explicitamente qual ou quais os residentes são os pais das crianças. Uma das diferenças mais notáveis entre os arrolamentos de 1731 e 1752 é que nesse último registram-se sobrenomes dos cativos. Em 1731, exceto por um certo Francisco das Minas, todos os escravos haviam sido listados apenas com o prenome segundo o costume no Brasil. Os cativos eram geralmente conhecidos apenas pelo nome de batismo e identificados adicionalmente por sua cor ou local de origem. Uma propriedade com 3 escravos chamados João poderia ter um João Angola, um João Cabinda ou um João Grande, pois características físicas também eram usadas na identificação dos escravos. Documentos oficiais com frequência registravam os escravos simplesmente pelo prenome, adicionando escravo de fulano de tal. O prenome era adquirido por ocasião do batismo. O avaliador de uma propriedade observou no fim do arrolamento do engenho, em adição a 5 africanos recém-chegados, que não estão relacionados por nome, não sendo batizados, fecha aspas. Os nomes escolhidos para os cativos eram os mesmos que os das pessoas livres. Adiante, farei referência aos padrões de escolha. É notável o fato de os arrolamentos de Santana não haver casos em que as crianças pareçam ter recebido o mesmo nome dos pais ou avós. Não se sabe ao certo quando ou como os escravos adquiriram sobrenomes no Brasil. Obviamente, a aquisição da liberdade ou a alforria era um evento que levava à adoção de um sobrenome. Em certo sentido, o sobrenome simbolizava a condição social de livre, porém, não inteiramente. Alguns escravos crioulos e pardos, em particular, tinham sobrenomes, tanto para cativos quanto para forros. O comum era receber o sobrenome do proprietário ou ex-proprietário. O forro Félix Maciel era escravo de Belchior Maciel. Josefa Pires era uma escrava crioula pertencente a José Pires de Carvalho, do engenho Cazumba. Os escravos Geis de Tomás Marinho e Luísa Marinho, casados com Santa Amaro, eram propriedade do padre Pedro Marinho. Alguns senhores viam na adoção de seu sobrenome pelos escravos uma lisonja gratificante ao seu orgulho e senso de paternalismo, conquanto outros podem ter apreciado menos tal associação. De qualquer modo, era forte a tendência a escolher o nome do senhor. No arrolamento de 1752, todos os cativos foram registrados com o sobrenome. Aqui, novamente, aparecem mostrar-se os resultados da política em prol da família que vinha caracterizando o engenho por 2 décadas. Procurando regularizar a vida familiar, os administradores jesuítas haviam atribuído sobrenomes ou permitindo aos escravos que os escolhessem. Não está claro como e quando os sobrenomes foram adquiridos, mas naquela época praticamente todos os cativos os tinham. Havia perto de 27 sobrenomes em uso no engenho Santana, mas dos 108 escravos para quem não nos foi possível determinar claramente o sobrenome, mais de 70% chamavam-se de Figueiredo, Veloso, Teixeira e Fernandes. Esses sobrenomes de administradores de propriedade. O padre Manuel de Figueiredo dirigia o engenho de 1704. Está aqui, ó. Esses eram os sobrenomes de administradores de propriedade. O padre Manuel de Figueiredo dirigia o engenho de 1704 a 1730 e fora sucedido pelo padre Pedro Teixeira em 1731. O padre Luiz Veloso gerira o Santana na década de 1690 e Antônio Fernandes fora administrador de 1736 a pelo menos 1746.
Aparentemente, atribuiu-se aos cativos o sobrenome do administrador encarregado da propriedade na época em que foram comprados os filhos mais tarde. Perpetuaram-se os sobrenomes. Correção. Aparentemente, atribuiu-se aos cativos o sobrenome do administrador encarregado da propriedade na época em que foram comprados. Os filhos, mais tarde, perpetuam os sobrenomes. Não há consenso sobre os escravos. Não há consenso se os escravos reconheciam ou não algum parentesco com os que possuíam o mesmo sobrenome, mas não eram parentes consanguíneos diretos. O Engenho Santana não era, obviamente, uma simples comunidade composta de vários grupos residenciais. Era uma grande propriedade agrícola, cuja forma era determinada pelo caráter de suas forças produtivas e de seu objetivo. Isso refletia-se na composição de sua população. A estrutura do sexo e a idade da população de Santana, com predominância numérica do sexo masculino, baixa porcentagem de crianças e número excessivo de adultos jovens, enquadrava-se no padrão dos engenhos baianos. Razão dos velhos e dos jovens jamais para ser plenamente aproveitados em relação aos considerados trabalhadores produtivos era baixa, a despeito de ser aquela uma propriedade de jesuítas. A razão de dependência da população de 0 a 14 anos, somada de 50 anos ou mais, e dividida pela população entre 15 a 49 anos, era 0,41 em 1731 e 0,33 em 1752. Tais números acompanham totalmente as razões de dependência verificadas para paróquias baianas em 1788, discutidas no capítulo anterior. As baixas razões de dependência refletem a compra de adultos jovens, bem como as altas de mortalidade infantil e de crianças acima de 12 meses. Com efeito, uma baixa razão de dependência, exatamente o que os proprietários desejavam, denota as penosas dificuldades da vida escrava. O que os senhores de engenho mais tentavam evitar era um aumento na razão de dependência causada pela doença temporária. No Santana, em 1752, informou-se que dos 182 cativos, apenas 120 eram trabalhadores efetivos, e mesmo esse número incluía alguns escravos velhos e jovens, não plenamente produtivos dos capazes para o trabalho. Porém, somente 60 ou 70 estavam disponíveis para trabalhar nos campos, pois alguns dos 120 produtivos eram artesãos e outros estavam enfermos ou fingiam estar. O administrador queixou-se de que não passava por uma semana sem que 6 ou 7 ou mais deles vinham com suas reclamações, e só com muito esforço consegue arrancá-los de casa. A paciência de Jó não basta para aturá-los com suas doenças, que geralmente não passam de um nada e com as quais atormentam e consomem os governam. Não deve surpreender o fato de que os escravos tentassem esquivar-se do trabalho, mas é impossível determinar o quanto suas queixas eram fingimento ou resultados de condições adversas para a saúde. Na Bahia tropical, verificava-se um regime de grande morbidez para toda a população, e os cativos eram particularmente suscetíveis em certas moléstias devido à natureza exaustiva de seu trabalho. Do ponto de vista dos proprietários, as baixas razões de dependência refletem a compra de adultos jovens, bem como altas taxas de mortalidade infantil e de crianças acima de 12 meses. Com efeito, uma baixa razão de dependência, exatamente o que os proprietários desejavam, denota penosas dificuldades da vida escrava. O que os senhores de engenho mais tentavam evitar era um aumento na razão da dependência causada por doença temporária. No Santana, em 1572, informou-se que dos 182 cativos, apenas 120 eram trabalhadores efetivos. E mesmo esse número incluía alguns escravos velhos e jovens não plenamente produtivos. Dos capazes para o trabalho, porém, somente 60 ou 70 estavam disponíveis para trabalhar nos campos, pois alguns dos 120 produtivos eram artesãos e outros estavam enfermos ou fingiam estar. O administrador queixou-se de que não passava uma semana sem que 6 ou 7 ou mais deles venham com suas reclamações, e só com muito esforço consegue-se arrancá-los de casa. A paciência de Jó não basta para aturá-los com suas doenças, que geralmente não passam de um nada e com as quais atormentam e consomem os que os governam.
Não deve surpreender o fato de que os escravos tentassem esquivar-se ao trabalho, mas é impossível determinar o quanto suas queixas eram fingimento ou resultado de condições adversas para a saúde. Na Bahia tropical verificava-se um regime de grande morbidez para toda a população, e os cativos eram particularmente suscetíveis a certas moléstias devido à natureza exaustiva de seu trabalho. Do ponto de vista dos proprietários, um aumento na produção de trabalhadores improdutivos era mau negócio. Vamos começar de novo aqui, fui chamado. Não deve surpreender o fato de que escravos tentassem esquivar-se ao trabalho, mas é impossível determinar o quanto suas queixas eram um fingimento ou resultado de condições adversas para a saúde. Na Bahia tropical verificava-se um regime de grande morbidez para toda a população, e os cativos eram particularmente suscetíveis a certas moléstias devido à natureza exaustiva de seu trabalho. Do ponto de vista dos proprietários, um aumento na proporção de trabalhadores improdutivos era um mau negócio. Supondo que os 62 escravos em média incapacitados no Engenho Santana fossem adultos produtivos, a força de trabalho da propriedade aumentaria de uma razão de 1,9 trabalhador saudável para cada dependente para 2,9 trabalhadores para cada escravo improdutivo. Não admira que os senhores evitassem sempre que possível cativos cronicamente enfermos ou aparentemente propensos a adoecer. E também não admira que o valor inventariado dos escravos doentes e incapacitados estivesse, em média, 20% abaixo do de indivíduos saudáveis na mesma faixa etária. A análise estrutural do arrolamento dos escravos de um engenho fornece apenas o esqueleto da vida familiar, carecendo da carne e do sangue que são a interação humana, os costumes e os sentimentos. A família englobava papéis e atitudes além de um comportamento normativo, que o simples arrolamento raramente reflete. No caso do Santana, entretanto, observamos ocasionais de administradores e observadores permitem-nos vislumbrar no interior da senzala os costumes e as preocupações que regulavam as relações entre homens, mulheres e crianças daquela propriedade. As senzalas do Engenho Santana situavam-se em um morro íngreme, como o do Castelo de Lisboa. Eram dispostas em 3 fileiras ou ruas e não eram visíveis da residência do administrador, situação que deixava os cativos com demasia liberdade, pelo menos na opinião daquele. Em 1753, o administrador queixou-se da compra de escravos de outros proprietários, já que nunca se vendiam os bons, e observou que escravos novos eram dispendiosos porque, não tendo família, quando adoecem, toda a responsabilidade por seus cuidados recai sobre o engenho. Embora o Santana mantivesse uma enfermaria, os cativos preferiam permanecer em casa. Essa observação ressalta o papel das famílias escravas na ajuda dos seus membros. Dada a constantemente alta proporção de africanos na população cativa da Bahia, os problemas de formação de famílias e estabelecimento de laços familiares devem ter sido fundamentais para eles. No Santana, os escravos descobriram serem os problemas físicos e psicológicos uma das mais eficazes formas de fugir da organização da vida na propriedade. Cativas menstruadas não só não lidavam com água, segundo o costume geral, mas também não trabalhavam ou não iam à missa e às vezes ficavam na cama por 2 ou 3 semanas. As mulheres que haviam dado à luz recentemente, os escravos que tinham dente extraído e os que se recuperavam de doença recusavam-se todos a assistir à missa, alegando que o cheiro dos mortos era-lhes prejudicial. Partos eram da alçada da senzala no Santana, como na maioria dos engenhos. Não temos nenhuma descrição direta de um parto naquela propriedade, mas provavelmente havia pouca diferença em relação ao descrito por Imbert. A mãe, ao entrar em trabalho de parto, era cercada pelas parteiras, que não só moviam seus membros em diferentes posições e dirigiam-lhe exortações de puxa, puxa, no momento apropriado, mas também davam-lhe suas relíquias a beijar, colocavam-lhe rosários sobre o corpo e obrigavam-na a rezar para a santa que tinha o seu nome. Após o nascimento, a cabeça da criança era frequentemente massageada para dar-lhe o melhor formato, e o cordão umbilical era cortado a uma boa distância do corpo, bem besuntado com óleo e pimenta. Costume esse que talvez contribuía para a infecção do tétano e o mortal mal de 7 dias, responsável pela morte de tantos recém-nascidos no Brasil. Com o nascimento da criança, entrava em ação o papel dos pais.
O pai procurava obter frango, vinho, cebola e outros alimentos preferidos para os bebês com tanta insistência que o feitor muitas vezes não sabia o que fazer para dissuadi-los. Quando se recusavam a prover os cativos de alimentos apropriados, estes reclamavam amargamente e ameaçavam fugir para a mata. Os pais escravos, obviamente, levavam a sério esse papel paterno no Santana e, dentro dos limites impostos pelo cativeiro, faziam todo o possível por suas famílias. Pouco depois de Alice de 1731 ter sido preparada, ocorreu um violento incidente no Santana que pôs a nu a vida nas senzalas, os papéis de homens e mulheres e as atitudes dos administradores jesuítas. Certo dia, voltando ao trabalho ao meio-dia, um jovem crioulo Calafate descobriu sua mulher Francisca na casa de um amigo. Dominado pelo ciúme, começou a discutir com ela, o que logo levou ao espancamento, que só parou com a intervenção de outros cativos. O casal retornou à sua própria casa, mas ali a discussão culminou e logo depois a jovem apoderou-se de uma faca e golpeou o marido mortalmente no peito. O padre Teixeira, administrador, mandou para o tronco a jovem de menos de 18 anos e também sua mãe, Cristina, viúva de 42 anos, e sua tia, Marcelina, de 29 anos, uma moedeira que perdera um braço em serviço. O padre Teixeira, empenhado em incentivar o casamento dos escravos, aparentemente decidiu fazer do caso um exemplo. As 3 mulheres e o amigo suspeito foram mantidos no tronco por 3 semanas. Todos os escravos do engenho foram então chamados para ouvir as acusações e a presenciar o castigo. O suposto amante, a quem periodicamente fizera passar fome durante o confinamento, foi amarrado a um poste. Cada um dos homens casados da propriedade foi ordenado dar-lhe 2 chicotadas, para satisfazer do agravo ao seu estado de casados. A casa do casal foi derrubada e fincou-se no chão uma cruz para servir de monumento. A jovem que matara o marido foi mantida no tronco e açoitada em 9 ocasiões diferentes, recebendo 40 chicotadas por vez. O destino da mãe e da tia é curioso, pois o seu envolvimento no incidente foi questionado na época. O padre Teixeira admitiu não saber se elas teriam estado diretamente envolvidas no assassinato, mas, uma vez que, como disse, mortos não falam, mas suspeitava que as 2 mulheres vendiam seus corpos e encorajavam a jovem Francisca a fazer o mesmo. A opinião desse padre era baseada em informações a ele fornecidas pelo irmão do assassinado, ele próprio casado com a irmã mais velha de Francisca, que tentara em vão vingar a morte do irmão. Teixeira, que por princípio tinha má opinião sobre as escravas, estava inclinado a crer nessas acusações, muito embora seu assistente, o irmão Mateus de Souza, delas duvidasse. De qualquer modo, Teixeira determinou como punição o exílio das mulheres, mandando-as para o engenho Sergipe. Escolheu tal castigo por ser algo que serviria de exemplo e as faria sofrer amargamente, porque nesta senzala quase todos são seus parentes. Além disso, era preciso contentar a família do marido morto, que também possuía muitos parentes no engenho. Um castigo tão exemplar, disse Teixeira, tornaria os escravos mais humildes e dóceis. É melhor ter uns poucos bons do que muitos maus. E aqui vemos vários desses tipos últimos, especialmente as mulheres. Descontando-se a misoginia e animosidades pessoais do padre Teixeira, ainda assim o incidente revela a intensidade dos sentimentos e a importância dos laços familiares entre os cativos do Santana. O ciúme do marido ante a possibilidade do adultério, fúria do irmão a saber do assassinato e sua própria tentativa de vingar a morte, o desejo do administrador de satisfazer os parentes do morto e o uso da expulsão para longe do engenho e dos parentes, como a punição máxima para a esposa, sua mãe e sua tia, tudo isso ressalta a importância da família e do parentesco na vida dos escravos daquela propriedade. Se os cativos compartilhavam ou não da devoção do padre Teixeira ao sacramento do matrimônio, não é a questão. Entretanto, suas famílias e parentes eram fundamentais em suas vidas, de um modo que a mera estrutura dos arrolamentos de grupos residenciais só pode indicar muito superficialmente. A família ampliada. Parentesco ritual. As estruturas dos grupos residenciais que encontramos nos arrolamentos do Engenho Santana ou de qualquer outro engenho fornecem-nos apenas um arcabouço de constituição da família escrava, no sentido dos indivíduos que reconheciam laços mútuos de sangue ou parentesco.
Seguramente a família estendia-se muito além dos limites de qualquer unidade residencial. É sempre muito difícil recapturar tais laços, mas no ato ritual do batismo no parentesco religiosamente sancionado do compadrio, que acompanha esse sacramento, temos a oportunidade de ver a definição mais ampla do parentesco no contexto dessa sociedade católica escravocrata e de testemunhar as estratégias de escravos e senhores dentro das fronteiras culturais determinadas por esse relacionamento espiritual. O parentesco ritual através do compadrio há tempos vem sendo objeto de interesse entre cientistas sociais. As explicações sobre o mesmo têm se dividido entre as análises funcionalistas do que faz o compadrio e para que fins ele pode ser usado e as mais preocupadas com o significado da instituição para seus parentes, para seus participantes. No contexto da escravidão, porém, existem poucos estudos de qualquer um dos dois tipos, a partir de dados extraídos de 4 paróquias do Recôncavo, especialmente Monte e Rio Fundo, na década de 1780. Examinaremos a seguir os padrões do compadrio entre a população escrava. O compadrio criava uma série de laços de parentesco espiritual entre o afilhado e a afilhada e seu padrinho e madrinha, além de laços entre pais e padrinhos que passavam a tratar-se por compadre ou comadre, ou seja, pais suplementares da criança batizada, em reconhecimento à união da essência espiritual e maternal da criança. Os laços formavam-se na igreja, mas estendiam-se pela vida secular. Henry Coster evidenciou o cerne da questão ao escrever. Esse relacionamento é considerado muito sagrado no Brasil e creio que em todos os países católicos. É um laço fraternal que permite ao homem pobre dirigir-se ao seu superior com uma espécie de afetuosa familiaridade, ligando-os com laço de união cuja não observância seria sacrílega. O idioma do compadrio só poderia conviver de forma desconfortável com o da escravidão, pois essas duas instituições encerravam relacionamentos aparentemente antiéticos. A disjunção dos dois produzia um profundo impacto sobre a família, feita pelos cativos e senhores, dos padrinhos para as crianças escravas e sobre o modo como os cativos usavam e entendiam os laços criados pelo parentesco espiritual. O primeiro padrão a emergir claramente do exame dos batizados do Recôncavo é o fato de os senhores não apadrinharem seus próprios escravos. A despeito da argumentação de muitos autores do que o compadrinho era usado para reforçar o paternalismo e ligar o cativo ao senhor por laços espirituais, adicionados aos econômicos inerentes à escravidão, não há indícios a esse respeito no Recôncavo nem na cidade de Salvador. As relações entre senhores e dependentes podem, entre outros contextos, estar envoltas em relações rituais, mas na escravidão baiana esse não foi o caso. Os cativos podiam ter uma pessoa livre como responsável espiritual, mas não o seu proprietário. Se isso era uma questão de os escravos evitarem tal escolha, de os senhores recusarem-se a apadrinhar ou não dos escravos, perceberam que os senhores se recusariam e por isso não os escolheram. É algo impossível de responder. O padrão, contudo, é evidente. Henry Coster observou: nunca ouvi falar de algum senhor no Brasil ser também o padrinho, e nem acredito que isso ocorra, pois a ligação entre as duas pessoas, que isso supostamente produz, é tal que o senhor nunca poderia pensar em mandar castigar o escravo. Essa afirmação é totalmente corroborada pelos registros paroquiais do Recôncavo. Vimos que, em se tratando do casamento, assim como na conversão, a Igreja conseguia conciliar-se com a escravidão. A não escolha dos senhores como padrinhos de escravos, porém, era resultado direto de um conflito entre instituições e idiomas diferentes. A Igreja e a escravidão, que quando forçadas a confrontar-se no singular evento do batismo, só podiam dar-se as costas em silêncio. Quaisquer que fossem as funções sociais dos compadres, do compadrio, a essência do mesmo era espiritual. Como poderia o senhor disciplinar, vender ou explorar irrestritamente sua propriedade viva enquanto assumia as obrigações de compadrio? É uma pergunta. O batismo representava a participação como membro da igreja e igualdade como cristão. O indivíduo batizado fora salvo da danação, ganhara uma nova e legítima família na igreja e passara a possuir novos pais e relações fraternais. Para os cativos, isso significava a capacidade de estabelecer laços além da família imediata. O batismo, por representar igualdade de humanidade e libertação do pecado, simbolizava qualidades incompatíveis com a condição de escravo e apresentava uma contradição potencial que era resolvida não com a abolição da escravidão ou do batismo, mas com a manutenção em separado desses elementos conflitantes. O renascimento do cativo, através do batismo, não se dava por intermédio de seu próprio senhor. Outros escravos, livres ou proprietários de outros cativos, serviam-lhe de padrinho.
A ausência de laços entre escravos e senhores criados através do batismo não significa que não existissem, ao menos, expressões indiretas do paternalismo. Em 1781, por exemplo, o filho do senhor de engenho, Jacuípe, apadrinhou o filho de um casal de escravos de seu pai. Em 1788, um pardo, carpinteiro livre, afilhado do lavrador de cana, Clemente Nogueira, apadrinhou um dos cativos desse último. Contudo, mesmo essas formas indiretas eram raras. Frequentemente, escravas procuravam pessoas de consideração para apadrinharem seus filhos, na esperança de que o orgulho das mesmas seria grande demais para permitir que seus afilhados permanecessem em cativeiro. Tal esperança, porém, em geral não se concretizava. Em um estudo sobre alforrias na Bahia, entre 1684 e 1745, menos de 1% das manumissões e menos de 2% de todos os casos de alforria obtida por compra resultavam de padrinhos que libertavam seus afilhados, fossem quais fossem as esperanças e intenções dos cativos. Tais casos eram raros. Para compreendermos o padrão dos batismos de escravos, é necessário considerar também em relação aos batismos que ocorriam entre a população livre. Pessoas livres apadrinhavam tanto crianças livres como escravas, mas cativos somente apadrinhavam-os de sua condição social, e não pessoas livres. A própria Igreja não se pronunciou sobre a questão da qual a condição social desejável para o padrinho, mas implícita em muitas de suas leis estava a ideia de que a maternidade espiritual era um laço mais elevado do que a geração física. Os padrinhos eram quase invariavelmente de condição social, pelo menos igual à de seus afilhados. Se o compadrinho fosse um relacionamento restrito à igreja, a condição social seria pouco importante, porém, precisamente porque tais laços estendiam-se ao mundo secular. A consideração sobre a posição social assumiu um significado especial. Com raras exceções, cativos não apadrinhavam crianças livres, independentemente de sua cor. A condição social de livre ou escravo da criança em relação aos padrinhos tornava-se uma consideração primordial. A escravidão impunha-se a esses autos espirituais. Quando crianças escravas foram batizadas, pessoas livres serviam de padrinhos em cerca de 70% dos casos, libertos em 10% e outros escravos em 20%. Ver tabela 50. Por que existiam tais padrões? Os cativos de fato usavam instrumentalmente o compadrinho, como sugerido por Coster, a escolha de uma pessoa livre como padrinho na esperança de que ela compraria a liberdade da criança às vezes acontecia. Em regiões de grande lavoura, era costume o escravo fugido procurar a intercessão de um protetor, que pediria que não castigasse o cativo quando este voltasse ou procuraria fazer com que fossem mudadas as condições causadoras da fuga. Os feitores do engenho Sergipe tinham ordens específicas de não aplicar o castigo se ocorresse tal intervenção, e em Pernambuco o costume era tão comum que quando o fugitivo retornava sem um protetor, dava motivos para suspeita. Assim, para os cativos, possuir um padrinho ou compadre livre nas imediações significava vantagens que podiam sobrepujar as associações íntimas ou o desejo por laços familiares mais amplos que levariam à escolha de outros escravos. As pessoas livres que apadrinhavam escravos não formavam um grupo homogêneo. As distinções segundo ocupação e cor também influíam no padrão de seleção. Na amostra de batizados de Rio Fundo e Monte, não houve casos em que os padrinhos livres de um escravo desfrutavam de status social igual ou superior ao do proprietário cativo. Escravos pertencentes a senhores de engenho tinham como padrinho outros escravos ou lavradores. Escravos e lavradores eram apadrinhados por carpinteiros. Tal padrão reconhecia as distinções de classe entre as pessoas livres e as distâncias sociais percebidas por senhores escravos. Aqui também a hierarquização segundo a cor na sociedade escravista teve seus efeitos. Dos 32 pardos livres que serviam como de padrinhos, quase 70% apadrinhavam crianças negras. Crianças pardas livres eram mais propensas a ter padrinhos brancos do que pardos e quase nunca negros. A cor, portanto, era uma característica adicional que influía juntamente com a condição social de livre ou escravo. Na escolha dos padrinhos, a preferência eram ascendentes na escola somática de preto e branco. Em uma amostra de 30 batizados de crianças pardas, dos 70 padrinhos e madrinhas, quase 90% eram brancos. Escravos negros tendiam a procurar padrinhos de cor mais clara, mas também havia uma grande proporção de padrinhos negros, como notou Coster.
Outros escravos ou pessoas livres de cor são geralmente os padrinhos no Brasil, mas é melhor, acredito, que escravos pertencentes ao mesmo senhor sejam padrinhos, pois demonstram um considerável interesse por seus afilhados. Isso era um reconhecimento de que os cativos compreendiam o significado do compadrio e tornavam-no parte de sua rede de parentesco. Adicionava-se às considerações sobre cor e condição social na seleção dos padrinhos a questão do sexo, que atuava em dois níveis: o sexo da criança e da pessoa escolhida para apadrinhar, na determinação de certos padrões. A despeito de os regulamentos da igreja exigirem a presença de um padrinho e uma madrinha no batizado, as crianças na Bahia muitas vezes eram batizadas sem um deles. Para crianças livres e escravas, as chances eram de cerca de 14 para 1 de ser a madrinha ausente na pia batismal. A presença do padrinho era considerada mais importante que a da madrinha. A condição social também influía no padrão. Entre os cativos, Entre os cativos, quando não havia padrinho, a madrinha era livre, mas quando era esta a ausente, em alguns casos, o padrinho ou escravo ou liberto. Quando ambos estavam presentes, sua condição social quase sempre era equivalente. Esse padrão foi diferente no século XVIII, em comparação o XVI, discutindo o capítulo 3, quando um padrinho livre era, às vezes, acompanhado de uma madrinha escrava no batizado. Em certo sentido, a assimetria entre os sexos refletia nos registros de compadrio, simplesmente delineia. Em certo sentido, a assimetria entre os sexos refletida nos registros de compadrio simplesmente delineia a existência da sociedade como um todo. Os homens dominavam através do controle de grande parte dos meios de produção e do monopólio, na prática, do poder político. O principal meio de produção era a mão de obra dos homens escravos. No domínio dos homens livres sobre os homens escravos, era o relacionamento sobre o qual se assentava a sociedade. Assim, para todos os indivíduos, o homem livre era o padrinho mais procurado, e os meninos escravos eram os que mais necessitavam de sua proteção. Uma diversificação maior verificava-se na seleção de padrinhos para meninas escravas. Essa intensa identificação da escravidão com indivíduos do sexo masculino, evidente nos registros de batismos, encontra respaldado em outros aspectos da sociedade escravista baiana. A alforria, por exemplo, favorecia o sexo feminino e produzia 2 vezes mais forras do que forros. Isso sugere que, se o paternalismo se manifestava, era como uma atitude muito mais comum em relação às mulheres. Um vínculo estreito entre o homem escravo e o senhor não era encorajado por ser uma ameaça inerente às bases da sociedade. O batismo de adultos recém-chegados na África origina uma série de questões. Em primeiro lugar, podemos perguntar se os cativos poderiam ou não simplesmente recusar o batismo como rejeição à religião e à cultura do Senhor, embora essa possa ter sido uma possibilidade em casos individuais. Havia, em geral, demasiadas pressões tanto sobre escravos como sobre senhores, para permitir que os primeiros permanecessem pagãos, ou pelo menos rejeitassem a entrada formal para a igreja, a despeito de qualquer outras crenças que pudessem preservar. Já vimos que no século XVII, a igreja promoveu uma campanha contra senhores que não batizavam seus escravos, ou não os instruíam de modo a possibilitar o batismo. Em fins do século XVIII, os escravos que chegavam de Angola, em geral, já haviam sido batizados em massa antes de desembarcar no Brasil, ao passo que com os provenientes da costa da mina isso não ocorria. Os senhores tinham prazo de 1 ano antes de terem de apresentar esses escravos para o batismo na igreja paroquial. Pagão era um dos piores epítetos que um escravo podia aplicar a outro, e o africano recém-chegado logo descobria que, de fato, ele ou ela era considerado um bruto, sem nome e inferior, pelo senhor e os demais cativos, enquanto se recusasse a aderir, ao menos nominalmente, à fé católica. É notável a diferença entre os padrões de seleção de padrinhos de escravos, crianças e adultos. Enquanto cativos apadrinhavam as crianças cativas, em apenas 20% dos casos examinados, escravos foram padrinhos em 70% dos batizados dos escravos adultos e libertos em 10%. Em outras palavras, cativos apadrinhavam adultos com frequência 3 vezes maior do que apadrinhavam crianças. Essa situação pode ser interpretada pelo menos sob 2 ângulos. Os senhores podem ter indicado os mais escravos aculturados ou libertos
para servirem de padrinhos a fim de facilitar o ingresso dos africanos recém-chegados na força de trabalho. Também pode ter havido o reconhecimento do proprietário de que o boçal carecia de parentes e de que tais laços eram essenciais a seu bem-estar como membro da força de trabalho. Esse mesmo motivo pode ter estado por trás do desejo dos cativos de apadrinhar os seus companheiros recém-chegados. O compadrio pode ter sido encarado por eles como uma forma de prover um parentesco fictício e as pessoas que necessitavam imensamente de algum tipo de família. Finalmente, esse exame de compadrio leva-nos de volta à questão da circunscrição e das limitações de parentesco no âmbito das restrições da escravidão. Como a lei canônica proibia o casamento ou relacionamento carnal entre os padrinhos e os pais da criança, a escolha de um escravo da mesma propriedade, especialmente em fazendas de cana ou unidades menores, limitaria futuras possibilidades de matrimônio. Porém, como também já vimos, os senhores procuravam circunscrever os contatos dos cativos aos limites da propriedade, impedindo casamentos com escravos de outras propriedades e, em alguns casos, tentando evitar a participação em irmandades ou em batizados fora de suas terras. Os grandes engenhos podem ter obtido algum êxito dessa política, mas a natureza da propriedade escravista na Bahia, com várias pequenas unidades disseminadas entre as maiores, frustrava as tentativas de isolar os escravos. Registros paroquiais revelam que entre os cativos que serviam de padrinho, o número dos que pertenciam a outro senhor, que não o da pessoa batizada, era aproximadamente igual ao dos pertencentes ao mesmo senhor. Embora os casamentos com pessoas de fora da propriedade fossem raros, os escravos eram capazes de expandir seus laços de parentesco além desse limite por meio do compadrio. Mais frequentemente era o padrinho e não a madrinha que vivia em lugar diferente do da pessoa batizada. Em qualquer dos casos, a área da escolha era limitada, tanto para os escravos como para livres, mesmo quando o padrinho ou a madrinha não residia no mesmo local. Geralmente vivia em uma propriedade ou povoado nas imediações ou raramente na paróquia mais próxima. Embora entre a elite dos senhores de engenho os padrinhos pudessem percorrer grandes distâncias ou mandar presentes, quando isso era impossível, entre os escravos isso não ocorria. As fronteiras da propriedade podiam ser transpostas, mas as distâncias além delas permaneciam limitadas. Os escravos da Bahia rural, portanto, viviam em um mundo onde a instituição da escravidão conspirava contra a sua capacidade de formar famílias estáveis e permanentes e desfrutar da proteção e socorro que a família e os parentes poderiam proporcionar. Ao mesmo tempo, imperativos culturais inerentes ao catolicismo incitavam os senhores a reconhecer que seus cativos, como seres humanos, deviam ser providos com ou autorizados a formar relações normais de família e parentesco. As lutas entre as ideologias da igreja e do escravismo, entre os imperativos dos senhores e os desejos dos escravos, duraram séculos. Do conflito, porém, resultou uma série de concessões que permitiam aos escravos ter sua própria vida e criar famílias e redes de parentesco. Ainda que, sempre ameaçadas pelo próprio caráter da instituição sobre a qual viviam, os escravos, tais criações, possuíam um importante significado em suas vidas.